Oi gente, olha só, vamos para a sétima aula desse módulo, ainda continuamos em princípio de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio, não é assim? E agora nós vamos entrar com o segundo fator que pode gerar desequilíbrio químico, mas que não muda o valor das constantes, ok? O primeiro fator foi concentração e o segundo, pressão. Professor, a pressão vai deslocar qualquer equilíbrio? Não. Tio John, já te afirmo aqui, não. E aí, o que a gente vai conversar aqui? A gente tem que dialogar sobre componentes gasosos. Um equilíbrio onde não tenha gases, não tem o porquê de você falar em pressão. Entendeu? E essa pressão que a gente fala aqui é pressão total. Aumento, entendeu? Imagina que você tem uma reação aqui dentro, no sistema fechado, e aí você vai empurrar o êmbolo, não é? No sentido de aumentar a pressão total, ou aliviar, ou puxar o êmbolo para a pressão diminuir. Tanto para aumento de pressão quanto para diminuição de pressão, normalmente o equilíbrio entende isso como uma perturbação e ele vai deslocar o equilíbrio, tá? No sentido de responder a isso. Então olha só essa questão aqui que legal. É muito comum, né, a produção amônia é uma das substâncias mais produzidas do mundo, né? Então assim, o interesse é muito grande em aumentar o rendimento da amônia, né? Aumentar o rendimento de formação da amônia. E olha esse gráfico aqui que legal. Aparentemente esse gráfico me diz que quanto maior a pressão, maior é o rendimento de produzir amônia. Então essa reação em particular, trabalhar em pressões muito altas é muito bom, é muito relevante. É sempre assim? Não, eu estou falando da produção de amônia. Vamos estudar um pouquinho o que é essa relação da pressão no deslocamento, no rendimento do processo. Olha só, eu copiei a reação aqui embaixo novamente, você viu que a proporção é de 1 para 3 para 2. Essa proporção a priori é uma proporção em quantidade de matéria, certo? 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Agora, como são gases e estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, essa proporção que a gente chama de estequiométrica, ela é também a proporção volumétrica. Entendeu? Você tem leis gasosas que regem esse processo. Tá? Ali entra com Gay-Lussac, logo depois veio o Avogadro, reforçou muito isso. Então olha só, esse 1 mol eu vou chamar de 1 volume gasoso. Tá? Esse 3 mols eu vou chamar de 3 volumes gasosos. Então seria como se o meu reagente aqui, ó, fossem 4 volumes gasosos. Tá? Enquanto que no produto esses 2 mols eu vou chamar de 2V, seriam 2 volumes gasosos. Então essa reação seria assim, ó, para a direita com diminuição de volume, para a esquerda com aumento de volume. E aí, vamos lá, vamos aprender aqui agora. Ó. Necessariamente quando há um aumento da pressão total, gerado por por isso que eu comentei com você aqui, ó, essa questão de empurrar o êmbolo, o que vai acontecer ali? O aumento da pressão vai deslocar o equilíbrio para o menor volume gasoso. Tá? O aumento da pressão vai deslocar o equilíbrio para o menor volume gasoso. Agora a diminuição da pressão vai deslocar o equilíbrio, ó, acomodar essa nova situação, ao maior volume gasoso. Então pensa numa certa relação inversa aí que vai te ajudar a responder. Então olha só o detalhe aqui, ó. Nesse contexto aqui, se você aumenta a pressão, vai deslocar para a direita, não vai? Não vai deslocar no sentido de menor volume? Vai deslocar para V1. Vai deslocar para a direita. Por isso esse gráfico é muito interessante aqui para a gente, né? Ele é muito fiel à teoria. Ó, quanto maior a pressão, maior é a concentração de produto, porque deslocou para a direita. Deslocou para a direita. Agora, se eu tivesse diminuído a pressão, aí vai deslocar para o lado, ó, diminuir a pressão. Vai deslocar para o lado de maior volume, que é para a esquerda, que é para o lado de V2. Entendeu? Ficou bom? Olha esse segundo exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que, olha só, você tem aquele equilíbrio de sempre aqui, do tetróxido com o dióxido, e aí, ó, esse gás, o predomínio dele, ele não tem cor, ele é incolor. Agora, o NO2, ele é castanho avermelhado. Tá? Então aqui também, assim como na aula anterior, tá? Tem uma relação de cores.
Viu que a gente pode fazer assim, ó. Aqui, você percebeu que o que aconteceu daqui para lá? Ó, diminuiu a pressão, não foi? Então, se diminuiu a pressão, ó, o êmbolo se deslocou, puxou o êmbolo, o equilíbrio ele vai se deslocar, ó, ele vai se deslocar no sentido de maior volume, gasoso. Gente, quem é o maior volume gasoso aqui? Aqui não é 1V, aqui não são 2Vs? Então vai deslocar para a direita, certo? A tendência desse equilíbrio é se deslocar, ó, diminuiu a pressão, desloca para o maior volume, então vai deslocar para a direita. Então a tendência aqui no final é que essa coloração vermelha, castanho avermelhado, ela fique mais intensa. Beleza, essa relação de cores, ó, diminuiu a pressão, desloca para o maior volume, ou seja, para a direita nesse caso. Legal? Bom? E naquele contexto de cuidado, porque nem sempre a pressão interfere, vamos lá, aqui tem gases, são gases no processo, mas aqui a pressão é capaz de influenciar? Vamos ler isso aqui? Percebe que aqui ó, já está balanceado, então aqui você tem um volume gasoso e aqui você tem um volume gasoso. Então totalizou aqui, ó, totalizaram aqui 2 volumes gasosos. Enquanto que o produto, ó, também são 2. Então nesse caso não tem aumento e diminuição de volume, nem no contexto direto, nem no contexto inverso. Então aqui, se você aumentar a pressão total, ou se você diminuir a pressão total, vai ter alguma resposta, vai ter algum deslocamento de equilíbrio? Não vai. Então cuidado, analise caso a caso, veja primeiro a questão de volume maior e menor, para depois você aplicar esse princípio através do efeito da pressão. Beleza? Vamos para a próxima? Beleza, até o próximo vídeo aí. Tchau!